Pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast do Grupo Marca e desta vez nós vamos falar com Matheus Batista, ele é coordenador do MBL aqui em Santa Catarina, gosta muito de política, tem um viés mais de direita, né? E nesse momento de tanto antagonismo, né, que a gente vive aqui no Brasil, ele é uma figura que certamente desperta o interesse de muita gente. Matheus, primeiramente, obrigado por ter aceito o nosso convite para bater um papo aqui no Grupo Marca, tudo bem? Pô, tudo ótimo. Eu que agradeço o convite, pô. Fico honrado de estar aí. Ô, Matheus, quando a gente fala em política, né, a gente logo imagina os velhinhos, né? O cara lá tomando um cafezinho, comendo um pastel no barzinho, na lanchonete, principalmente no período eleitoral. Depois vai para caviar, né? Mas ali eu tô falando aquele negócio de angariar seguidores. Como é que um cara jovem como você, qual é a sua idade? Eu tenho 21 agora. 21. Como é que um cara jovem como você teve despertado esse interesse pela política tão cedo? Isso é engraçado, inclusive, porque, de fato, quando a gente pensa em política, a gente pensa numa galera mais velha, mas a galera que tá na política sendo jovem geralmente é de esquerda. E é por isso que o Movimento Brasil Livre ou outros tantos movimentos de direita assustam quando trazem a juventude, porque a juventude sempre foi um capital exclusivo da esquerda, né? Justamente por causa das universidades. Mas, cara, eu entrei na política justamente ali quando começou as manifestações do impeachment da Dilma, e começou toda essa movimentação. Cara, isso foi que ano que foi o impeachment da Dilma? Começou as movimentações ali pro final. Começou pro finalzinho de 2013, as primeiras manifestações, lá que não era nem da direita, era aquelas manifestações, nem era impeachment da Dilma, na real, era aquelas da passagem de ônibus, etc. Mas aí o negócio foi engrenando, até que quando eu comecei a me aproximar de fato da política, foram nos vídeos do Arthur Duval, do Mamãe Falei, que ele ia nas manifestações e questionava a galera, e a galera tava lá nas manifestações, não sabia o que tava fazendo, não sabia o que tava defendendo, ia lá para defender político, defender uma pauta, mas não sabia absolutamente nada das coisas mais básicas, tanto que ele ficou conhecido pelo famoso quanto rende o FGTS, né? Eu vou falar do Mamãe Falei também, mas eu preciso voltar aqui, porque senão a gente vai perder aqui uma coisa que você falou. Você disse que os jovens que estão envolvidos na política, geralmente é por conta das universidades. Então você crava que as universidades têm lá alguma coisa direcionada para a esquerda, e isso está enraizado nas universidades? São todas? Como é que você chegou? Você afirma isso sem medo? Afirmo sem medo, sem nenhum medo. Assim, claro que vai existir diferença de universidade para universidade, departamento para departamento, mas de maneira geral a esquerda é hegemônica dentro da universidade, isso sem dúvida, né? Sem dúvida. Isso assim é uma estratégia muito interessante, né? Porque eles têm que mudar o pensamento da classe trabalhadora para tentar chegar na revolução, né? Isso veio com os neossocialistas ali depois da falha das revoluções ao redor do mundo, principalmente depois da queda da União Soviética. Então, eles teriam que adentrar as universidades. E é muito interessante que aqui no Brasil, durante o regime militar, os comunistas eles foram perseguidos, mas eles subjugaram o poder que as universidades teriam. Então os comunistas eles conseguiram adentrar nas universidades e ali ali que eles se criaram. Tá, mas a gente não pode ter uma interpretação desse caso um pouquinho diferente. Por exemplo, por conta do regime militar, alguém estava tentando recuperar a democracia no Brasil, né? Então não é perfeitamente aceitável que dentro das universidades o pessoal começou a se movimentar no sentido não de ir para a esquerda, né? Mas tentar combater aquele regime militar que não agradava muito, né? Cá entre nós, né? Hoje em dia muita gente fala com saudade e tal. Eu lembro de ter vivido o regime militar e realmente você tinha liberdades e tal, mas, por exemplo, você não questionava a polícia, você não questionava o exército, você tinha muito cuidado para se referir a qualquer coisa governamental por meio da imprensa, né? Então tinha algumas restriçõezinhas de liberdade ali. Mas você não interpretaria dessa forma? Não, interpreto. Como uma espécie de bunker que foi criado nas universidades? Não, que assim, falar que os comunistas querem restabelecer a democracia é um contrassenso, né? Porque a ideologia comunista estabeleceu uma ditadura do proletariado, né? A leitura deles é que hoje a democracia que a gente vive é a democracia burguesa, né? Que
de fato quem está no poder são os burgueses, então é como se fosse uma ditadura da burguesia. Então eles teriam que subverter essa ordem, botar a classe trabalhadora no poder, que seria o Estado, que seriam os proletários organizados, mas na prática isso vira uma ditadura, né? Foi essas experiências socialistas que a gente teve ao redor do mundo. Você teve fuzilamento, você teve Holodomor, você teve diversas que a gente não precisa falar, milhões e milhões de pessoas morreram nos regimes comunistas. Na então, verdade, assim, não existe nenhum país de regime comunista que deu certo, né? Claro. A China está dando um pouco certo na economia porque ela mudou muita coisa ali, né? A China é uma economia planificada, extremamente centralizada, mas tem vários aspectos interessantes da China, né? Meu negócio é economia, né? Eu faço faculdade de economia e a China, ela é um misto de muitas coisas, né? Eles têm as zonas econômicas especiais, e aí a questão econômica ela é completamente descentralizada, né? Então você tem cada governantes de determinadas regiões que devem atingir determinadas metas, etc. E eles adentraram no capitalismo, né? Não à toa foi depois de 1980 ali que eles começaram a globalizar a economia deles, que eles começaram a explodir. Tanto então, que a China, quando reassumiu Hong Kong, que ficou 100 anos, eu acho, né? Governado pelo Reino Unido, se eu não me engano, e eles não mexeram muito em Hong Kong, não, né? Porque eles pensam, por que a gente vai estragar um negócio que está dando certo? Exatamente. Ali, né? Um pouco da liberdade, claro, foi cortada, né? Sim. Mas Hong Kong continua sendo um lugar mais ou menos capitalista, né? Ainda que tenha lá seus problemas. Com certeza, com certeza. Agora, você mencionou também o Mamãe Falei. Teve aquele episódio constrangedor dele lá na Turquia, Ucrânia. Ele fez referência à beleza das meninas por meio de um grupo lá que ele interagia com amigos, inclusive alguns da onça, provavelmente. Como é que esse tipo de coisa chega para vocês? Porque o cara inspirou muita gente, né, e ao mesmo tempo todo mundo comete numa mesinha conversando. A gente fala umas coisas que você não falaria aqui, né? Eu acho que todo mundo tem um pouco disso, né? Como é que você recebeu isso na época? Foi ruim? Desmobilizou? Não mudou nada? Não, detalhe. No dia que o áudio lançou, um dia depois ia ter o congresso do MBL Santa Catarina. E o Arthur e o Renan, que estavam lá na viagem, eles estavam voltando da Ucrânia, eles iam pousar em São Paulo e iam direto para Florianópolis. O Kim já estava em Florianópolis. A gente estava numa reunião com o prefeito de Palhoça, com o Kim, e tava o chefe de gabinete do Arthur, na época que ele era deputado. E aí, do nada, a gente recebe uma ligação e fala, galera, deu ruim. E, cara, basicamente assim, é exatamente o que você falou, né? O Arthur, ele foi babaca no áudio, ele já falou isso diversas vezes, o MBL já falou isso diversas vezes, soltou nota oficial e tal, mas, cara, não passa de um áudio babaca. Apenas isso, né? E o Arthur para quem não está lembrado, ele fez uma referência à beleza das mulheres ucranianas que estavam na fila, sei lá do quê, e ele mencionou, tá cheio de loirinha aqui, e meio que é o momento para aproveitar, porque elas estão num momento difícil. Eu não lembro direito do que ele falou, mas foi uma tremenda bobagem, uma falta de respeito incrível. Ele podia ter passado sem essa, com certeza, né? Com certeza, com certeza. Mas, de um modo geral, você gosta dele? Claro, cara, eu fui para São Paulo, no escritório do MBL, eu morei lá em São Paulo ano passado durante uns 5 meses. E eu almoçava com o Arthur quase todo dia, assim. Cara, o Arthur é umas pessoas de coração, melhor coração que eu conhecia, assim. Ele é uma pessoa de coração muito puro, só que ele é ele é o Arthur, assim, você tem que conhecer ele presencialmente pra entender, assim. Ele é tipo uma criança num corpo de um cara de 30 anos, assim, e ele fica fazendo piada toda hora, ele fica te zoando toda hora, ele nem te conhece direito, ele começa a te zoar. O Arthur é esse cara, ele é como se fosse o moleque zoeiro da tua sala de aula da escola, que fica zoando todo mundo e tal, mas ele é assim até hoje. Então, ele simplesmente falou cagada, e é isso. E aí, só que como ele era extremamente combativo, é um cara que todo mundo vai lembrar daquele discurso que ele deu, que ele quase saiu na porrada lá na Alesp, né, que um deputado do PT veio bater nele, etc. Então, assim, ele conseguiu cortar salário de procurador, ele conseguiu, aliás, barrar o aumento do salário de procurador, e mexe com o procurador pra ver, né?
ele conseguiu diminuir o salário dos deputados da Lesp, algo que nunca foi feito em nenhuma casa legislativa da história do Brasil, nem Câmara de Vereadores, nem deputado, nem nada. Ele conseguiu, durante a pandemia, baixar o salário dos deputados. Então, assim, ele mexeu com muita gente poderosa. E aí, eles viram aquilo uma oportunidade para cortar a cabeça dele, né? E conseguiram, né? E o que deixa isso muito claro é que na mesma casa legislativa, lá na Lesp, né, um deputado literalmente assediou outra deputada, que era a Isa Pena, do PSOL, e nada aconteceu com ele. E o Arthur, por causa de um áudio privado que ele mandou para os amigos e que vazou, e que ele só falou cagada, ele foi cassado. Então é muito óbvio que é perseguição política, sabe? Muito óbvio. Movimento Brasil Livre, de quê? Olha, cara, interessante a pergunta. Provavelmente, se você perguntar para outros membros do MBL, talvez você tenha outra resposta. Mas muita gente vê esse livre como se fosse de movimento liberal, né? Como se a gente fosse um movimento liberal. A gente não é, né? Inclusive, a gente já se considerou, mas ao longo dos anos a gente foi vendo que o liberalismo não era a corrente que a gente mais se adequava. Então, livre do quê? Eu vejo hoje o maior problema do Brasil é um problema político. Qual o problema da economia do Brasil? É político. A gente tem inúmeros estudos técnicos mostrando qual que deve ser o caminho a ser seguido para melhorar a economia do país. Isso no campo da saúde, no campo da segurança pública, isso é muito claro, é muito evidente. Existem diversos consensos dentro da academia para isso. Por que isso não é implementado? Por causa da política. A nossa elite é uma das elites mais porcas do mundo, né? E o Brasil hoje, ela na realidade é uma coalizão de várias elites que se juntam para os próprios interesses, né? Então o Brasil livre é livre dessa gente porca que comanda o Brasil, sabe? Dessa elite política, dessa elite intelectual, dessa elite midiática, dessa elite econômica até. Muita gente da elite econômica são porcos, né? Ô, Matheus, mas assim, quando eu comecei a estudar, o presidente da República chamava-se João Batista de Oliveira Figueiredo. E uma característica daquela época é que todas as salas de aula tinham uma fotografia gigante do presidente da República, né? Ficava na sala de aula. Eu acredito que todas as escolas tinham que manter aquela fotografia. Aí depois do Figueiredo, que foi o último presidente do regime militar, apareceu Sarney, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, estou tentando lembrar, né? O Sarney do MDB, o MDB era uma espécie de esquerda do regime militar, né? O regime militar geralmente era o PDS, que era a direita, e a esquerda era o MDB. Então chegou o MDB, depois surgiu o PSDB, que é uma dissidência do MDB, a gente pode também botar meio que a esquerda, né? E então apareceu Lula e o PT, que ficou muito tempo no poder, voltou ao MDB, que é meio esquerdão, né? E recentemente concluiu o mandato o Jair Bolsonaro, que é direita. Quem são as elites que comandam o país? Veja, essa turma toda aí? Hoje, o MDB era oposição durante o regime militar, né? Sim. Quem foram as pessoas que fizeram o Pacto de 88? A Constituição de 88. São justamente as elites que até hoje estão no poder. Para a indicação do Zanin e do Flávio Dino, sabe quem foi a primeira pessoa que o Lula ligou? Isso por meios aí que a gente tem nos bastidores. Sarney. O cara não tem mais nenhum mandato há muito, muito tempo. E até hoje ele é uma das pessoas mais importantes para indicar cargos no país. Mas o próprio Jair Bolsonaro não acionou o Michel Temer numa situação de dificuldade? Mas não é uma solução. Eu não sei, vamos pensar junto aqui. Eu estou com um problemaço. Como é que eu vou resolver? Eu vou chamar alguém que já esteve aqui, que conhece como é que são os meandros do poder. Aí chamaram Sarney, de repente o Bolsonaro chamou Michel Temer. Mas não é uma alternativa inteligente você chamar alguém com experiência para tentar ajudar? Não é só que ele tem experiência, é que ele de fato manda. Quem foi que indicou o Alexandre de Moraes? Foi o Michel Temer. Sim. O Alexandre de Moraes hoje... Mas só para lembrar, ele naquela altura ele era presidente, ele tinha
essa era uma das suas Claro, prerrogativa, né? Sim. Mas eu digo que o Michel Temer, ele é uma das grandes... Ele estava no Pacto de 88, ele estava na Assembleia Constituinte, ele é uma das pessoas que fazem parte dessa elite que compõe o Brasil hoje, que comanda o Brasil hoje, né? Então, o Alexandre de Moraes, na minha opinião, ele é hoje a ponta de lança, o maior representante de quem? Justamente das pessoas que fizeram o Pacto de 88. Essas pessoas, elas compõem uma elite, né? Aí, quais outras elites? O PT também compõe uma elite, né? O Partido dos Trabalhadores é uma elite muito consolidada e que, inclusive, sempre brigaram, né? A elite que compôs o Pacto de 88 e o Partido dos Trabalhadores sempre brigaram, mas aí surgiu um negócio, a direita. Surgiu o Bolsonaro, surgiu todo o movimento de direita de 2013 e esses caras estavam perdendo, né? O Bolsonaro entrou no poder, etc. Esses caras estavam perdendo espaço de poder. E política, na prática, é isso, né? O Maquiavel fala isso há muito tempo, né? Política, na prática, é disputa de poder. E a direita estava ocupando seu espaço e tanto a elite essa elite do Pacto de 88 é o que eu chamo de a elite do fisiologismo político, né? Não é o centrão, que é o baixo clero, é o alto clero da galera do centro ali que vai onde é melhor pra eles, entendeu? Aí é MDB, PSDB, essa galera aí. Não à toa o Alexandre de Moraes era filiado ao PSDB desde sempre. Mas o ministro Alexandre de Moraes, que foi indicação do Michel Temer, né? Agora o Lula indicou o Dino também, né? Você disse que ele é uma espécie de ponta de lança, ele é o cara que representa um suposto... Essa é a elite do fisiologismo brasileiro. Uma suposta elite que você menciona aí. Mas o Lula, por exemplo, ele tem motivos para não gostar muito do Alexandre de Moraes. Exatamente. Né? Embora agora ele possa ter até uma posição diferente, mas o Bolsonaro e os bolsonaristas não apreciam nada o Alexandre de Moraes. Então quem é que está do lado? Quem é que gosta do Alexandre de Moraes? Mas esse que é o ponto. Que é as pessoas mais poderosas do Brasil, simplesmente. Só que assim, o Lula nunca gostou dessa galera. Como eu disse, eles brigaram. Mas aí entrou a direita e começou a ocupar esse espaço. Então o que eles precisaram fazer? Eles precisaram entrar em coalizão. Então hoje existe esse consórcio, que é a MDB, PSDB e a esquerda brasileira. Deixa eu ver se eu peguei. Você está dizendo, ou pelo menos me parece que você está dizendo, que houve uma conspiração para que, já que a gente quer tirar a direita, a gente precisa de alguém. Quem tem força é o Lula, que é da esquerda? E houve uma conspiração? É isso que você está dizendo? Não é uma conspiração, é simplesmente... Uma união de forças? É simplesmente disputa política. Quem que disputava o poder no Brasil? PT e essa galera do centro, digamos assim, né? Chegou a direita. Eles precisavam tirar a direita, eles se uniram para tirar a direita, ponto. A gente está olhando para essas câmeras aqui, né? Eu lembro que as decisões do Supremo, até não muito tempo atrás, quer dizer, para você bastante tempo, mas para mim me parece uma coisa relativamente recente, tinha uma força, eu não consigo nem dizer, era tão sólida as decisões do Supremo, que eu lembro que ninguém questionava, que absurdo que o Supremo fez, ninguém era capaz de, ninguém falaria isso do Supremo há 15 anos atrás, ninguém do STF. Simplesmente você podia até ficar chocado com uma decisão, mas ninguém questionava. E eu vejo assim que eu não sei se o Supremo perdeu o respeito com as pessoas, né? Ou a mídia muito ampla que a internet disponibilizou abriu espaço para pessoas que sempre pensaram assim, mas que não tinham onde falar essas coisas. Como é que você analisa isso? Porque eu vejo assim coisas que antigamente ninguém falava nem de um juiz de primeira instância. Imagina falar de alguém da Suprema Corte. Eu vejo que talvez a internet tenha dado essa exposição. Acho que a internet deu exposição para tudo. Mas eu vejo também que a natureza do próprio STF mudou, né? Antes, o juiz mais midiático que a gente tinha foi durante o mensalão com o Joaquim Barbosa, sabe? Que era discreto. Hoje, pelo amor de Deus, eles estão no Twitter toda hora, eles estão dando entrevista toda hora. É completamente... Isso não existe em nenhum país sério. Eu acho inapropriado. Claro. Uma entrevista? Como é que você vai dar uma entrevista? Pelo amor de Deus, o Lewandowski estava num evento do MST. Sabe? Um evento que invade terras que eles falam que são improdutivas, mas invadem terras produtivas,
em diversas ocasiões, que a gente fez uma missão lá no sul da Bahia, onde em diversos locais o MST botou arma de grosso calibre na cabeça de fazendeiro para tirar eles de lá e de terras produtivas. E tava lá um ministro do STF fazendo evento junto com eles e falar que a gente tinha que acabar com a democracia burguesa. Isso é um ministro do STF. Então, assim, existe, claro, a exposição da internet, mas a natureza do Supremo mudou. É muito simples. O Supremo hoje é jogo político. Ponto. É jogo político. Você bota lá, você tem vários agentes políticos agindo conforme os interesses de quem te botou lá. Ponto. O Alexandre de Moraes representa essa elite que eu falei do fisiologismo brasileiro. E tem diversos ministros petistas. Gilmar Mendes. E assim, a gente tem que saber reconhecer a qualidade dos nossos inimigos. Gilmar Mendes Inimigos ou adversários? Inimigos. Inimigos. PT é inimigo. Não tem adversário, é inimigo. Eles têm que ser completamente destruídos. E o PL é o quê? Do MBL em relação ao MBL? Cara, o PL era mais um partido de centro qualquer. O PL é atual, né? Me refiro ao PL atual, o bolsonarismo. Mas assim, ó, o PL atual, ele continua não sendo um partido de direita de forma alguma. O PL atual, tanto que teve um monte de... Quantos senadores votaram a favor do Zanin e do Flávio Dino? Que partido de direita é esse, sabe? A gente sabe que na política, né, a articulação, às vezes, é necessária para você obter certas coisas. Por exemplo, existe uma coisa que eu, particularmente, sou totalmente contra, mas eu sempre digo, se você é deputado da sua região, você tem que brigar pelas emendas, né? Porque é algo que está lá disponível e pode ser útil para a cidade de onde esse deputado é originário, né? Então, eu acho que é uma coisa que ele precisa brigar. O ideal era não existir isso, na minha opinião. Porque emenda, para mim, é um mensalão legalizado. Exato. Eu vejo a emenda... tem um monte de... Não, mas só o deputado, o senador, sabe das particularidades ali da região dele. Pode ser, mas ele não precisa necessariamente basta ele encaminhar um pedido para o governo federal, para o governo estadual, para que seja feito algo em relação àquele problema que ele constatou. Então eu não gosto muito de emenda. Então eu acho que emenda é a que permite esse tipo de coisa que você mencionou aí. Vocês vêm comigo e as emendas vão para vocês. Se vocês ficarem em cima do muro, menos emendas. Se vierem com tudo, a gente disponibiliza muito. Sim. É o jogo. E tem outras coisas, além de emendas, que também estão no jogo para ser negociado. Cargos, poder. E assim, eu entendo perfeitamente. O Kim Kataguiri, que é o nosso deputado, ele aprovou, foi o deputado que mais aprovou relatórios na legislatura passada. E no primeiro mandato dele. Então, assim, ele foi o deputado mais produtivo, segundo alguns rankings aí de política do Brasil. Então, cara, a gente sabe fazer política. Agora, assim, você tem uma linha que é aquilo que te guia como referência na sua vida política, na sua carreira política. E ok, você, devido a negociações políticas, você pode ir um pouquinho pro lado, um pouquinho pro outro. Agora, votar no Flávio Dino, sendo de direita, isso é completamente inaceitável, velho. É um cara que literalmente se diz comunista. É um cara que a vida toda foi filiado 15 anos no PCB, se eu não me engano, sabe? O próprio Lula falou, finalmente botamos um ministro comunista no Brasil. Agora vamos seguindo. Você falou que o problema não são só as emendas, né? Tem a questão dos cargos, tem a questão dos ministérios, nos estados as secretarias, tem uma série de jogo de... Toma lá da cá, né? Que sempre existiu e continua. E vamos ser sinceros, né? Não é só no Brasil, né? Isso é uma prática da política em todos os lugares. Talvez com mais intensidade, com menos. Mas, por exemplo, eu estava vendo outro dia que o que arrecadam os estados do sul do Brasil e do sudeste, né? E o que eles recebem de volta, são números, e inclui-se aí o Distrito Federal, é muito diferente daquilo que, por exemplo, os estados do Nordeste eles arrecadam e recebem de volta. Os estados do Nordeste e Norte recebem mais do que arrecadam e os estados do Sul e Sudeste recebem menos do que arrecadam. Inclusive tem aquela clássica comparação Maranhão, Santa Catarina, por conta da população muito semelhante, né, dos dois estados, que daí é absurda a diferença. Ok. Aí alguém pode dizer assim, isso é errado. A União deveria devolver o que o cara arrecada, mas daí não ia acontecer a migração de um lado para o outro. Eu estou no Nordeste, no estado mais pobre. Aí eu não consigo arrecadar, ou melhor, o estado não consegue atender as necessidades básicas da população por meio
dos órgãos governamentais. O natural é a pessoa procurar um lugar melhor, que é o que aconteceu já, né, no passado. Como é que isso não é um pouquinho do que fez com que a esquerda e os partidos sociais-democráticos, MDB, PSDB, PT, acabassem conquistando o poder, justamente compensando essa deficiência da arrecadação que existia nos estados do Norte e Nordeste, sugando um pouco mais do Sudeste e do Sul, lembrando que o que se produz no Sudeste e do Sul se compra no Norte e Nordeste também, que é importante a gente não esquecer disso. Perfeito, é exatamente isso. Por quê? A partir do momento que você gera um incentivo distorcido, as pessoas do Norte e do Nordeste elas vão ficar dependentes de programas governamentais para sobreviver. Então, cara, a real é que a população brasileira era toda de direita. 80%, 90%. Em termos de costumes, é uma palavra meio clichê já, mas são conservadores. Tem nada de progressismo na população brasileira, principalmente no Norte e do Nordeste. E eles lá são muito mais conservadores que, inclusive, na capital paulista, Florianópolis. Então, assim, por que eles continuam votando na esquerda? Por causa de programas governamentais. E aí, se a gente tirar todos, se a gente começar a voltar o dinheiro para os estados do Sul e do Sudeste, o que vai acontecer? É simples, os estados do Norte e do Nordeste eles vão começar a se desenvolver. Porque se trata de incentivos, né? Se você não tem incentivo para se desenvolver, você não vai... Hoje, qual que é o mecanismo? Quanto menos você arrecada, mais você recebe da União. Então, por que você vai atrás de arrecadar? Por que você vai atrás de ter um Estado produtivo, que tem uma solidez fiscal, né? Que tem contas equilibradas, se não faz nenhum sentido, se você vai receber menos dinheiro da União? Não faz nenhum sentido isso, né? Então, o incentivo é distorcido. Quanto pior mais presente você ganha. Mas esse exemplo que você deu me fez lembrar de uma afirmação do Fernando Henrique Cardoso, antes dele ser presidente. Ele é sociólogo, né? Ele escreveu um livro com outro autor, que eu confesso que eu não lembro quem era o outro autor que escreveu com ele, e ele afirmava o seguinte: não se preocupem com as favelas do Rio, São Paulo, Salvador, porque o que vai acontecer? Vai acontecer uma natural desfavelização, assim como aconteceu na Europa. Ele lembrou que as grandes capitais europeias eram pocilgas, eram cidades muito pobres, e à medida que os anos foram passando, elas foram gradualmente melhorando. Eu confesso que eu não estou conseguindo ver essa evolução nas favelas das grandes cidades do Brasil. Talvez haja um pouquinho mais de serviços, um pouquinho mais de pavimentação, talvez energia elétrica, saneamento, acho que nada, mas... Como é que você encara você que estuda economia, essa tese do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que naturalmente o país vai gradualmente melhorando com o passar do tempo? Cara, eu acho completamente... É que assim, melhorando... Depende em quais aspectos, né? Na questão da favela, isso não vai acontecer. Principalmente por um fenômeno muito específico da América Latina, que é o tráfico de drogas, né? O tráfico de drogas, as facções, elas literalmente viraram um país, né? Eles são um estado já em gestação, eles têm poder executivo, eles têm poder legislativo quase, eles têm poder judiciário e eles têm um território e um povo. Ou seja, eles são um país diferente do Brasil. E o poder judicial deles é muito ágil. É verdade. Na tomada de decisões. É verdade. Então, isso é um fenômeno muito específico da América Latina. Não à toa tem diversas histórias aí, na Colômbia e etc., que o país se tornou um narco-estado, né? E no Equador estava quase acontecendo isso. Em El Salvador, eles deram um jeito, né? Que é o que eu acho que tem que ser feito aqui no Brasil. Mas, enfim... Isso é outro papo. Então, cara, o problema da favela só vai ser resolvido quando tiver um programa governamental eficiente para resolver o problema da favela. Como? Cara, difícil, tá? O MBL tá fazendo o livro amarelo agora, que a gente vai pegar várias teses, bibliografias extensas com diversos intelectuais de diversas áreas e a gente vai falar do problema da favela. Como resolver? Eu conseguiria te dar alguns chutes, mas eu não conseguiria cravar nada hoje. Até porque nunca ninguém tentou, de fato, resolver, né? Agora, o Brasil vai se resolver naturalmente de outras formas? Cara, depende. Mas eu acho que, assim, tem que ter um plano de desenvolvimento. Um plano de reindustrialização, por exemplo. Tem que ter. O Brasil... Mas não é o que o Lula prega? Que o Brasil tem que ser reindustrializado? Claro, mas o Brasil...
Por exemplo, no governo Dilma, 6% do PIB foram investidos em créditos subsidiados para grandes empresas, grandes indústrias, etc. Sabe o que aconteceu? Nenhuma delas aumentou o seu nível de produtividade e aumentaram quase nada a taxa de investimento. Ou seja, elas simplesmente utilizaram bilhões e bilhões de reais que elas estavam recebendo no fluxo de caixa da empresa. O problema do Brasil é que política industrial é feita para cabide de emprego, para pagar empresário amiguinho que vai financiar a tua campanha depois. Então, política industrial não é feita de maneira séria. Se você for pegar todos os países do leste asiático, por exemplo, com a Coreia do Sul, eles tiveram muitos programas industriais, muitos projetos industriais, só que era um negócio sério, né? O General Park lá, tudo bem, eles viviam uma ditadura na época, mas o General Park, que fez todos os planos quinquenais lá da Coreia do Sul, cara, era um negócio sério, uma política industrial que tinha início, meio e fim, tinha meta. Se aquele empresário não estava atingindo a meta que era estabelecida, era cortado. Aqui você faz uma política industrial, por exemplo, subsídio de carro. A gente dá subsídio para a indústria automobilística há 50 anos. A gente nunca teve um carro nacional. Muito pelo contrário, a gente dá dinheiro para a empresa de fora. E quando o Gurgel tentou fazer uma fábrica nacional, assim que ele exigiu algum tipo de benefício, ele ouviu o seguinte: Ford, Volkswagen, Fiat e a GM estão no Brasil há muitos anos, também são nacionais. Ou seja, exatamente, destruiu a Gurgel. Mas você falou um negócio que me chamou a atenção. Você está falando aí das drogas, né? Que as drogas são um problema que... Agora tem a questão da demanda. Alguém quer consumir essa droga, né? Se ninguém mais quiser consumir cocaína, se ninguém quiser mais consumir maconha, é um negócio que vai ruir, né? Então, na verdade, o consumo da droga é que faz esse negócio ser tão bom, né? Para quem trafica droga, né? Então, talvez a gente não esteja no caminho errado, em vez de reprimir o traficante e tentar sensibilizar as pessoas a não usarem as drogas, se é que há como fazer isso. Não, mas isso tem que ser feito. Agora, a cultura do tráfico literalmente já se transformou em uma cultura. Entra agora no Spotify, vai no top músicas Brasil. Cara, eu te garanto que mais de 70 das 100 músicas mais ouvidas do Brasil nesse exato momento incentivam o uso de várias drogas e incentivam o tráfico. Então, assim, isso já se tornou uma cultura no Brasil. E El Salvador foi muito eficiente nisso, porque ele não só instaurou um regime de exceção e entrou acabando com todas as facções, como ele destruiu os símbolos das facções. Todo muro pintado com um símbolo de facção foi pintado, todo o símbolo, tinha estátuas de traficantes, derrubado. Mas essa glamorização do bandido aqui no Brasil é bem comum, né? A gente pode citar, por exemplo, a Suzane von Richthofen, que matou os pais, certo? E eu acho curioso a forma como as pessoas têm interesse em conhecer. Ela está fazendo faculdade, olha que bacana. Joinville, em Santa Catarina, produziu o Bandido da Luz Vermelha, que era um bandido, nada mais do que um bandido, né? E parece que o cara era boa pinta e por conta disso, ele, olha que legal, ele era boa pinta e era bandido, olha que inusitado. Então aqui no Brasil a gente tem um pouquinho dessa coisa de glamorizar o bandidão. Mas assim, isso ainda é do crime comum, né? Mas do crime organizado, como é que surge o crime organizado, né? O Comando Vermelho foi a primeira facção que surgiu. Ela surgiu da junção de presos políticos durante o regime militar com presos comuns. Então o que você tinha antes? Você tinha um crime desorganizado, né? Você tinha algumas quadrilhas que roubavam banco, algumas quadrilhas que faziam um tráficozinho aqui e ali. Aí você tinha os comunistas que eram presos durante o regime militar. Eles, dentro da prisão, se conheceram e dali eles começaram a se organizar o negócio. Organizar o negócio. O Comando Vermelho surge do encontro de presos políticos com presos comuns. Como é que você vai se organizar dentro da cadeia? Né? Os presos políticos, os comunistas, eram muito organizados. Eles tinham universitários de química, por exemplo, que estudavam como fazer um molotov mais eficiente. Você vai botar um negócio ali que vai explodir. Eles tinham médicos que, quando os presos políticos iam fazer atentados, os criminosos comunistas iam fazer atentados, tinham médicos já preparados em algum lugar para ir atender essa pessoa. Os presos comuns, que simplesmente queriam ganhar dinheiro, viram isso e falaram, olha, acho que tá aí. Então vários presos políticos se uniram com os presos comuns e começaram. O Comando Vermelho surgiu disso, cara.
Surgiu disso. E aí a esquerda, eles passam a glamourizar o criminoso, né? A vítima da sociedade, não sei o quê, porque eles passam a enxergar o criminoso também como um disruptor dessa ordem da sociedade, ordem capitalista, né? Então, o criminoso, ele seria um aliado para passar a tentar destruir essa ordem capitalista. Não à toa tem aquela famosa trecho da Marcia Tiburi, que é uma filósofa do PT, falando, eu acho certo assalto. O assalto é ok. Ele foi contaminado pelo capitalismo. Acredito que você já deva ter visto. Então, eles enxergam o criminoso realmente como um aliado. Você acabou de falar do PT e de comunismo. Você citou comunismo algumas vezes, né? O risco do comunismo no Brasil existe? Deixa eu exemplificar. Eu lembro que o ex-presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, ele é democrata, né? Uhum. Ele é democrata. Uhum. Ele certa vez fez um elogio ao Lula e ele brincou, na época a economia do Brasil estava bombando, e ele falou, Lula, esse é o cara. Então aquilo repercutiu muito, né? E deu a impressão que os democratas tinham uma associação com o PT, né? Uhum. E, na verdade, nunca tiveram. Tem algo em comum, é muito pouco. Uhum. O Jair Bolsonaro, sendo um cara da direita, viu na presença do Donald Trump, que é um republicano, o contraponto aos democratas. Inclusive se vendeu a ideia no Brasil de que, nossa, Estados Unidos está cheio de comunistas, os democratas são comunistas, e particularmente eu não acho que seja assim. O que tem de verdade? Não é aquela coisa do criar um inimigo para você unir, ter mais força com seus aliados. Vamos fazer de conta que existe realmente um comunismo e a gente vai se organizar aqui na direita e vamos cada vez mais conquistar adeptos, e inclusive fora do Brasil. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, na concepção deles. Democratas, é a esquerda norte-americana. Eu não consigo imaginar esquerdista progredindo nos Estados Unidos, mas como é que você vê isso tudo? É que assim, a esquerda norte-americana, ela na realidade, ela é muito ligada ao liberalismo, né? A esquerda norte-americana, ela é liberal, né? E é por isso que hoje eu me considerava um liberal. Hoje eu considero o liberalismo de esquerda, né? Tanto que a esquerda lá na Universidade dos Estados Unidos adora usar John Locke, né? Como referência, coisa que a direita brasileira utilizava até pouco tempo atrás. Agora, a natureza da esquerda latino-americana ela é muito diferente, né? Porque ela foi muito influenciada no século XX, principalmente pelas evoluções de Che Guevara, Bolívar, essas coisas aí, justamente. Né? Então, tipo, é completamente diferente. Castro. Agora, assim, é impossível não dizer que não existe uma tentativa de se chegar no comunismo, no socialismo, né? Porque o comunismo seria essa nova forma de sociedade onde todo o mundo passa a ser comunista, né? Mas é impossível não dizer que existe essa tentativa de se chegar no socialismo. Mas o PT é o caminho? Porque, veja bem, eu lembro que antes do PT se eleger, o Lula perdeu várias vezes. Ok, 35. Eu lembro que antes do Lula se eleger presidente, ele perdeu várias eleições e havia aquele medo. Tanto é que a campanha de publicidade que resultou na vitória do Lula era alguma coisa assim, né? Para perder o medo. Lembra como é que era, Mosca? Já estudou isso aí? Eu tinha um slogan qualquer lá. Não sei o que, vencer o medo. Né? Mas eu tinha um slogan qualquer que era... Porque todo mundo tinha medo. Mas qual campanha? Que o Lula saiu vitorioso lá atrás, não agora. Lá atrás. Né? A esperança venceu o medo. Esse era o título. Porque as pessoas tinham medo do PT e do comunismo que podia se implementar. Mas eu não vi, assim, não sei, nada disso, pelo menos naqueles 12 anos de governo. Talvez a gente pode criticar o governo, né? Por diversas razões, mas não vi nada assim relacionado exatamente ao comunismo, pelo menos aquele que se pregava. Como é que você vê isso? Agora, por exemplo, que o PT regressou ao poder mais uma vez com o Lula. Cara, o Lula tem diversas declarações no passado falando que o socialismo no Brasil ele vai ser implantado de maneira longa, gradual e com caráter brasileiro. Então, quando a gente fala de socialismo no Brasil, através do PT, a gente não está falando do socialismo chinês, do socialismo soviético, do socialismo cubano. Não, a gente está falando do socialismo petista. E esse termo, quem está dizendo não sou eu. Existe um curso da história do petismo que eu fiz, que o Rui Falcão e o José Genuíno
participam. São 2 ex-presidentes do PT, né? Ambos falam sobre o socialismo petista e que o PT quer implantar o socialismo e derrotar o neoliberalismo, né? E eles enxergam o neoliberalismo como a radicalização do próprio capitalismo. Então só é possível superar o neoliberalismo se você superar o capitalismo, né? Então, hoje você pega, por exemplo, a equipe econômica do PT. Você tem Guilherme Galípolo, que era braço direito do Haddad, mas hoje é diretor de política monetária do Banco Central e que está sendo cotado para ser o presidente do Banco Central hoje em 2024, que vai sair o Roberto Campos Neto e vai entrar outra pessoa. A dissertação de mestrado dele é sobre a lei do valor trabalho, e ele fala que ele é uma dissertação de mestrado socialista, né? Ele deixa claros aspectos socialistas na dissertação de mestrado dele. Guilherme Melo, né, é um economista da Unicamp, é secretário de política econômica, é quem desenha a política econômica do governo Lula hoje. A dissertação de mestrado e até de doutorado dele, ambas de caráter socialista. Mas, como eu disse, é um socialismo diferente. Não é o socialismo ortodoxo, lá que tinha na União Soviética. Não é isso aí. É algo diferente. É o socialismo petista, com caráter brasileiro. É muito ligado, por exemplo, a um economista que a esquerda gosta muito, que é o Celso Furtado, que é um economista desenvolvimentista, que tem uma visão estruturalista, etc. Então, é um socialismo diferente. Agora, eles caminham sim para esse lado. E assim, ó, o Lula chegar e falar, finalmente botamos um ministro comunista no STF. Pô, isso é uma sinalização muito clara do que eles querem. Sabe? Mas não teve uma dosezinha de sarcasmo ali nesse comentário dele? Ou ele estava falando sério? Eu acho que sim. Eu não me lembro dessa... Eu ouvi também, eu li em algum lugar, mas não vi ele falando. Ô, meu caro Matheus, eu lembro de uma vez ter entrevistado uma candidata a prefeita de um partido bem esquerdista. Não era PT, era um desses, eu não me lembro qual, PSDU, PSOL, não me lembro direito. E eu perguntei a ela o que ela pensava para tentar desenvolver a cidade, criando empregos, para facilitar a vida do empresário empreendedor, né? E eu lembro de ter ouvido claramente a resposta dela, que foi o seguinte: vamos abrir muitos concursos. Quer dizer, aí é complicado, né? Não é com o serviço público que você vai conseguir gerar emprego. E eu lembro dela ter citado os Estados Unidos, que depois da crise dos Estados Unidos anterior à guerra lá, que eles começaram a abrir estradas, mas é uma história bem diferente, né? Diferente. Não dá para fazer esse tipo de comparação. Não era com o servidor público, era com as empresas fazendo as pavimentações, enfim. Matheus, você disse que o PT não é oponente, ele é inimigo. Bota uma imagem aqui para mim, aqui, Mosca. Bota a tela cheia primeiro, todo mundo aqui aparecendo. E daí põe a imagem que eu quero que... Esse cara aí, o Luiz Inácio, que era da Silva, popularmente conhecido por Lula, acabou adotando no nome dele Lula. Se eu perguntasse para você o seguinte, você não é marqueteiro nem nada, ô Matheus, o que você falaria positivamente do Lula, se você quisesse? Eu vou destacar algum aspecto negativo do Lula aqui para vocês. Cara, como eu disse, a gente tem que saber reconhecer o inimigo, né? Ele é a maior figura política da América Latina da história recente. Ele é gigantesco. Gigantesco. E o que te faz denominar ele como inimigo? E por quê? Veja, cara, ele quer transformar o Brasil num país socialista. Então, e ele vai utilizar de todos os subterfúgios para isso. Inclusive violência prática, né? O PT, ele tem diversos partidos que ficam ali sob o guarda-chuva dele que estão dispostos a matar. Na órbita ali, né? Ficam na órbita, que tem movimentos dentro desse partido com pessoas dispostas a matar opositores. Eu vivi isso na prática lá na UFSC. Né? A gente Florianópolis? Em Florianópolis. A gente foi pintar a UFSC lá num ato de protesto. Uma manifestação. Um ato de manifestação para mostrar a infraestrutura da UFSC, que é o terceiro maior orçamento do estado e está naquela situação deplorável. Literalmente 10 pessoas armadas com barra de ferro, com faca, espancaram a gente, né? Quer dizer, eles não conseguiram chegar em mim e mais 3 amigos, mas um deles eles conseguiram arrastar e ele foi espancado, espancado mesmo, né? A galera fala que foi régua. Cara, assim, ó, cara, quando me falam isso, velho, cara, eu vivi aquilo lá, tá ligado? E isso me pega muito, assim, porque eu ouvia um amigo meu que é,
tipo, é aliado de trincheira, gritando por desespero e desmaiando, porque tinha 10, não vou falar o que eu tava pensando, espancando ele com barra de ferro e etc. E eles se identificaram? Não, tá, a Polícia Civil tá investigando, mas até agora nada. O que eu acho... Mas você imagina que seja turma da esquerda extrema, extremista. Claro, com certeza. Vamos trocar a imagem aí. Esse foi o Lula, deixa eu ver o que a gente tem aqui para você avaliar. Esse cara aí, o Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, se elegeu a primeira vez com apoio do MBL, inclusive. Então hoje, o que você falaria de positivo do Jair Messias Bolsonaro? Cara, ele tem uma intuição muito precisa, cara. Ele conseguiu capturar uma demanda da população brasileira que estava órfã de representante, né? Então, ele, por exemplo, ele pegou a campanha de 2018, né? Ele botou Paulo Guedes no Ministério da Economia, pegou todo mundo que era liberal, toda essa onda liberal, econômica que estava surgindo, matou já uma galera. Mourão, pegou todos os militares como vice. Sérgio Moro, pegou todos os lavajatistas. E o próprio Bolsonaro era a figura centralizadora, aglutinadora de todas essas demandas da população que, cara, como eu falei, toda a população brasileira é de direita praticamente. A questão é que muitas ficam refém de auxílio do governo, então votam na esquerda, lá no norte e no nordeste. Agora, a classe média e alta aqui do sul e do sudeste estava órfã. Quem tinha para representar a direita brasileira era o Aécio Neves. Que direita é essa? Sabe? Então, tipo... O próprio Fernando Henrique já foi chamado de direita no passado, né? Não, o Geraldo Alckmin, né? Era tido... quantos memes o PT não fez botando o Geraldo Alckmin como nazista? Sabe? Agora o Bolsonaro, ele é uma figura muito simpática, né? Isso é inegável, e contou com o apoio do MBL. Quando é que ruiu os aspectos em comum que havia entre o MBL e o bolsonarismo? Eu vou chamar de bolsonarismo, porque o PL é uma coisa recente na vida do Bolsonaro. Antes ele era PSL e tantos outros partidos. Quando que caiu por terra? Começou numa manifestação de maio de 2019, quando a gente estava numa correria gigantesca, junto com o Kim e vários deputados, para articular a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Só que tinha um problema. Esse problema se chama Flávio Bolsonaro. A investigação estava chegando cada vez mais perto de provar que o Flávio Bolsonaro era corrupto. E quem estava com essa investigação nas mãos, lá no Supremo, se eu não me engano, era o Dias Toffoli. E aí, o Bolsonaro fez um ato gigantesco, em maio de 2019, para meter pressão no STF. E aí já era a galera, intervenção militar e não sei o quê. E a gente falando, cara, se vocês fizerem isso, vai dar merda. A reforma da Previdência vai dar merda, não à toa, várias coisas que eram para ter passado na reforma da Previdência não passaram. E detalhe, quantos bolsonaristas a gente ligou nessa época de maio de 2019 falando, cara, essa não é... Caio Coppola, quem lembra, né? Hoje sumiu. A gente ligou e falou, cara, olha só, não é a hora de fazer manifestação por causa disso, disso e disso. Ele falou, não, é verdade, vou falar amanhã na Jovem Pan. Chegou no dia da Jovem Pan, eu acho que o Eduardo Bolsonaro ligou pra ele, sei lá, e ele falou, ó, cara, a galera falou aqui que não vai dar, eu vou ter que apoiar a manifestação. Muitos bolsonaristas fizeram isso. Muitos bolsonaristas concordaram com a gente que não era a hora, mas o chefe mandou. E o chefe mandou por quê? Porque o filho tinha rabo preso. E a partir dali, a gente se posicionou, a gente falou, cara, não é hora. E dali os bolsonaristas começaram. Derrete MBL, derrete MBL, derrete MBL. Cara, a gente tá na política para fazer o que a gente acha certo. Então, nessa época, a gente perdeu 200 mil seguidores. A galera chama a gente de oportunista, né? Que oportunista que vai perder 200 mil seguidores para defender o que acha correto? A gente perdeu, sei lá, 1/4 dos seguidores que a gente tinha. Então, assim, começou nisso. E o que mais que houve para acontecer a ruptura aí? Aí, dali, teve várias, né? Depois disso aí, o Bolsonaro fez um acordo.
a investigação do Flávio Bolsonaro foi para a mão do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes segurou a investigação do Flávio Bolsonaro para que ela não andasse mais e, em contrapartida, o Bolsonaro teria que abrir as pernas para a STF e para o Centrão. E aí, de lá, a coisa só andou cada vez mais para a esquerda, né? O famoso, vamos fazer tudo que o PT quer para o PT não voltar. Aí ele botou o Aras na PGR, que é um ministro, que é petista, né? O Augusto Aras, que inclusive continua sendo procurador-geral da República. Ele botou Cássio Nunes e André Mendonça, ambos petistas. Para quem não sabe, o André Mendonça, ele era assessor do Dias Toffoli, que é o ministro que o Lula indicou que era advogado do PT. Cássio Nunes, a mesma coisa, é outro esquerdista. Sancionou a emenda do Freixo lá no projeto do Moro, no projeto anticrime lá, que implantou o juiz de garantias aqui no Brasil. Então, assim, diversas e diversas medidas de esquerda. A gente se afastou do bolsonarismo porque o bolsonarismo estava tomando medidas de esquerda. Ponto. Vamos lá, tem mais um cara aí que eu quero botar na tela, que vai aparecer agora. Esse cara aí, ó. Esse cara chama-se Kim Kataguiri. O que você tem a dizer a respeito dele positivamente? Afinal de contas, ele é o cara do MBL. A gente pode falar isso, não? Midiaticamente, acredito que hoje ele seja o maior, com certeza. Com certeza. Não à toa ele tá pleiteando aí o cargo de prefeito de São Paulo. Já tá batendo 10% nas pesquisas e tal. Cara, o Kim é a minha grande referência na política atual, sabe? Quem é a minha grande referência na política atual, a forma como ele faz política, ele não é só... Primeiro que ele se elegeu muito novo, né? Ele se elegeu deputado com 23 anos. Isso já demonstra o nível de maturidade, de excelência que é o moleque, sabe? E a atuação dele como parlamentar, o nível de debate que ele tem, o nível de profundidade que ele tem nas opiniões dele, o que é a minha grande referência na política atual. E para onde que vai o MBL? Eu já ouvi dizer que o MBL quer se tornar um partido, né? Por exemplo, diferente do bolsonarismo, o bolsonarismo, me parece que as pessoas da direita que apreciam o Bolsonaro é pela figura dele. Ele é muito icônico, ele é muito forte, né? Ele se tornou uma figura mítica. Exato. É mais ou menos o que o Lula representa para o PT. O Bolsonaro representa para o bolsonarismo, não para o PL, porque ele já teve algumas ranhuras com o PL, inclusive recentemente, né, com o presidente do PL, quando ele não gostou de alguns elogios que o presidente do PL fez ao Lula. E o MBL? O MBL vai ter também uma figura emblemática ou você acha que vai ser um crescimento mais sólido para se converter num partido? Olha, eu acho que um dos grandes problemas da direita é falta de organização. Né? O Bolsonaro, tendo o tamanho que ele teve, não conseguiu formar um partido. Tentou, né? O Aliança Brasil, sei lá, não lembro o nome. Tentou formar um partido e não conseguiu. A gente está tentando formar um partido, né? Que é o Missão. Partido Missão. E assim, eu não vou falar em quantas assinaturas tá, mas eu afirmo com toda certeza que ele sai esse ano. 2024. 2024, as assinaturas vão estar completas, né? E em 2026 a gente vai ter candidato pelo Partido Missão. E assim, o MBL, em termos de apoiadores, tem, sei lá, nem 10% do que o bolsonarismo tem. A gente é muito menor. Essa é a realidade. A gente tem que saber reconhecer o que a gente é. E isso não é ruim. Isso mostra que a gente é muito organizado. A gente é muito organizado, muito eficiente, muito produtivo naquilo que a gente se propõe a fazer. Então, cara, se essa figura vai surgir, muito provavelmente. Quem vai ser? Não sei. Pode ser que seja o Kim, pode ser que seja outra pessoa que já tá, pode ser que seja uma pessoa que nem tá na MBL ainda. Agora, essa pessoa, se a gente quer chegar na presidência um dia e fazer a revolução, digamos assim, que a gente quer fazer nesse país, vai ter que surgir essa figura. Porque a real é que o Brasil, ele clama por figuras que resolvam a parada. Getúlio Vargas, né? E eu não estou elogiando ou criticando, mas estou falando de figuras políticas que fizeram grandes coisas no país, sempre foram figuras políticas muito grandes. Nunca foi, sei lá, tipo, um partido que fez, né? Claro, sempre tem que ter a base de organização, mas vai ter que ter uma figura midiática, vai ter que ter o cara que representa, que é o símbolo daquilo tudo.
Então Getúlio Vargas, JK, você pega até no Brasil Imperial, sempre teve grandes líderes que fizeram isso. O Brasil clama por um tipo de monarca, sabe? Então vai ter que ter. Agora quem é, eu não sei, cara. Vamos falar um pouquinho de política. Existe parece que vai dar certo, né? O pessoal está tentando coincidir as eleições, até a coincidência das eleições está um pouco mais difícil, mas o pessoal está tentando, pelo menos, que o sujeito que ocupa um cargo no executivo, seja como prefeito, governador, como presidente, fique 5 anos e não tenha reeleição. O que você pensa disso? Você acha que a reeleição é uma boa? E mais, fundo partidário, tão útil para garantir as eleições, principalmente daquelas figuras que já estão no poder, né? Porque com a máquina na mão e mais o fundo partidário, você consegue a mistura perfeita para conseguir a reeleição. Raramente isso não acontece. Eu acho que o Bolsonaro foi o primeiro presidente depois do período militar que não conseguiu a reeleição, né? E foi assim, batendo na trave, né? Não foi uma coisa fácil para o Lula. O que você pensa dessas duas coisas? Fundo partidário e a questão da possibilidade de extinguir a reeleição. Né? Cara, a reeleição acho que tem que extinguir, mas assim, também não vejo como um problema central, assim, sabe? Mas eu acho que tem que extinguir. Eu acho que tem que extinguir, sim. Eu acho que o modelo que a gente tinha anteriormente de ficar 5 anos, não poder se reeleger mais, era interessante. E sobre o fundo partidário, tem o fundo partidário e o fundo eleitoral, né? Eu sou a favor dos dois, sendo bem sincero. Eu sou a favor dos dois. Agora, o problema é como ele é utilizado hoje, né? O fundo partidário, por exemplo, eu já vi a folha, digamos assim, não só a folha, todos os gastos, né, extrato de partidos. Pô, eles gastam muito dinheiro com jurídico, gastam muito dinheiro com agência de marketing, gastam muito dinheiro com muita coisa que na prática a gente sabe que é esquema. Então, o problema é como ele é utilizado. O fundo eleitoral, por exemplo. O fundo eleitoral ele foi feito para garantir que candidatos que não têm condição material de ser candidatos possam sair. Equilibrar. Né? Por exemplo, como é que um cara lá do sertão do Nordeste vai conseguir concorrer contra um magnata de Salvador, sabe? Mas eu posso dar um exemplo catarinense. Eu fui candidato a vereador uma vez, há muitos anos atrás, e o que eu percebi? Que eu estava competindo com caras que tinham uma estrutura absurda, carros de som, equipes trabalhando, gente mobilizada para entregar. Na época era panfleto, não sei quanto tempo que vai durar o panfleto, deve ser extinto logo, né? O panfletinho de papel, né? Mas aquilo lá na época era muito eficiente, né? Além disso, eles tinham experiência, né, de outras campanhas, então eles sabiam como agir, promoviam reuniões, pagavam churrasco. É ilegal? Existe até hoje, você sabe que existe. Óbvio. O pessoal vai lá, faz, simplesmente é muito fácil, ele reúne, ele chega para o cara, vou pagar um churrasco para a turma aí, reúne uns 20, 30 pessoas, daí você chega lá no churrasquinho, eu não vou nem dizer que o cara vai lá e conquista os caras, não por causa do churrasco. Ele está numa conversa boa, o pessoal se divertindo, olha, eu sou candidato, se você não tiver ninguém, vota em mim. Vai dizer que isso não funciona. Claro. Só que isso é caro. Isso é caro. Então, como é que faz para evitar esse tipo de coisa? Até porque o dinheiro do Caixa 2 vai continuar vindo. Tendo ou não tendo fundo partidário, o dinheiro vai vir, né? Porque tem interesses, tem a empresa que tem interesse no negócio com o poder público, então ela vai pensar, vou dar uma mão para esse cara, que talvez eu precise dela. Eu não estou nem falando em corrupção. Eu preciso ter alguém para me receber, para eu dizer o que eu preciso para minha empresa, para o meu negócio. Entendeu? Então, como é que faz? Não é complicado de organizar isso, né? Cara, pior que isso é um problema muito profundo, na minha opinião, sabe? A forma como a política brasileira foi desenhada, sabe? A política brasileira foi desenhada para que o político ele tenha diversos feudos. Assim, ele é um senhor feudal e com base no dinheiro que ele ganha, ele compra os votos ali de determinada região e ele vira quase o dono daquela região, né? Aqui no Sul, isso não é tão aparente, mas você vai lá pro Nordeste, né? A gente até chama os coronéis, né? A galera realmente manda naquela região, né? O Sarney, o Arthur Lira lá em Alagoas. Cara, é realmente um feudo que eles têm, né? Os Magalhães na Bahia, exatamente. Né? Então, tipo, eu acho que a forma como a política... E, na realidade, isso não é nem do Pacto de 88, sabe? O Pacto de 88, ele desenhou a política dessa forma também, mas esse é o famoso patrimonialismo brasileiro, né? Que o Sérgio Buarque de Holanda fala no livro dele lá. Então, tipo... Cara, como é que arruma isso? Aí a gente volta para aquela questão que eu tinha dito lá. A gente tem que destruir as elites,
porcas que a gente tem no nosso país, sabe? Eu acho que não tem outro jeito, é uma questão de pegar esse espaço que eles estão ocupando hoje e ocupar esses espaços, sabe? Os amigos da sua idade, claro que o pessoal do seu círculo gostam de você, por isso que eles são seus amigos. Me viram os conhecidos da sua idade, eles são receptivos para falar de política, não? Ah, cara, quando eu vou dar um rolê com uns amigos meus, eu não fico puxando papo. Não é o chato que vai ficar. Né? Tipo, pô, cara, ó, o que você acha do Lula? Sabe? Mas, tipo, a grande maior parte que tá no meu círculo social, eles são uma galera mais politizada. Então eles mesmos vêm conversar comigo, etc. Então não é um problema. Não é um problema, não. E aí, aqueles que não são muito politizados, eu só não falo mesmo. Eu não sou aquele cara que fica... Porra, sabe? Aquele cara que tem uma coleção de carrinho e quer falar do carrinho toda hora. Ó, tem 6 carrinhos vermelhos. Exatamente. Matheus Batista gosta de política. Se gosta de política, a gente imagina que você tem alguma ambição na política. Né? Você pensa em alguma coisa, você está pensando em ser candidato, você está pensando em galgar, quem sabe, degraus para chegar, por exemplo, em Florianópolis, em Brasília. O que você está pensando? Cara, eu penso sim, eu penso. Como eu falo de política aqui o programa inteiro, então, cara, não existe outra forma de mudar o Brasil que não seja pela política. Então eu quero entrar na política assim. Eu tô na política desde os 17 anos, né? Eu com 17 anos comecei a gravar os videozinhos que eu gravo aí no mesmo perfil que eu tenho hoje. Claro que Como é que é o perfil? Qual que é o endereço? Matheus Batista SC. Matheus sem H. Inclusive tem que botar certinho tudo junto, Matheus Batista SC, Matheus sem H, pra me achar, porque ultimamente muita gente falou que tava pesquisando meu @ ali no Instagram e não tava aparecendo. Não sei porquê, mas enfim. E cara, com 17 anos, o Bruno Souza, ex-deputado do Novo, estadual do Novo, ele me achou no Instagram e me chamou e quis me contratar para fazer as mídias sociais dele. Né? Então eu fui para Floripa, fui trabalhar com ele e de lá eu já era do Movimento Brasil Livre, né? Mas não era uma figura pública do Movimento Brasil Livre. Só que de lá a coisa foi indo, foi se desenvolvendo. Eu participei de algumas campanhas para vereadores, ajudei o Adriano aqui em 2020. E aí em 2022 eu saí do gabinete do Bruno Souza para coordenar uma campanha de um deputado nosso do MBL, um candidato a deputado nosso do MBL aqui em Santa Catarina, que hoje ele não faz mais parte do MBL, mas enfim. E, inclusive, uma coisa que democratizou muito as eleições foi a própria internet, né? Porque a gente fez uma campanha de deputado federal com R$22 mil e a gente fez 10 mil votos. Ou seja, uma campanha muito barata. Muito barata. Talvez uma das mais baratas de Santa Catarina. Se não a mais barata de Santa Catarina, né? Se for pegar R$22 mil e dividir pelo número de votos, né? Então, e aí eu fiz isso e aí passou a campanha em 2022 e eu falei, cara, agora é minha vez. Agora é minha vez. Eu já tenho idade pra ser candidato, eu já tenho idade pra... Então eu penso sim, cara. Eu penso sim. Não tem jeito, cara. Tem que entrar na política, velho. Não tem jeito. Tá certo. Matheus Batista, coordenador do MBL, obrigado por ter vindo e volte sempre. Pô, sempre que precisar eu tô aí. Inclusive tava falando contigo, hein? Quero um debatezinho com alguém de esquerda aqui. Vamos identificar alguém e vamos promover esse debate. Valeu, Matheus. Até uma próxima. Pô. Obrigadão. Obrigado você que acompanhou mais um podcast do Grupo Marca. Tchau, pessoal.